Shalom, boa noite. Pode sentar, igreja. Irmãos, eu me chamo Adriel, Yuri Adriel. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. É maravilhoso responder ao chamado do Senhor positivamente. Eu queria saber, primeiro, quantos aqui se consideram sal da terra e luz do mundo? Respondam com convicção. Yeshua teve essa convicção primeiro do que cada um de nós. Mas quando nós confrontamos a pessoa no reflexo do espelho, realmente é isso que a gente vê? Realmente é isso que a gente enxerga? Quando a gente confronta o cara do espelho, a expectativa que o Senhor Jesus colocou em nós é aquilo que a gente enxerga? A palavra vai iniciar lá no capítulo 1 do livro de Tiago, a partir do versículo 19. Tiago 1:19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Será que nós, cada um de nós, estamos fazendo só o básico para Jesus? Será que a gente consegue fazer algo mais? Olhando para cada um de nós, responda isso para si mesmos. Nós conseguimos fazer mais para Jesus? Vocês acham que só ouvir a palavra é suficiente? Só vir para a igreja, vir para uma vigília, sentar no banco da igreja, só ouvir o que está sendo ministrado aqui é suficiente para nós diante de Cristo? Para a gente obedecer, primeiro nós precisamos estar sensíveis para ouvir. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Mas a gente só obedece aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente entende. Quando o Senhor fala com a gente, Ele fala de forma clara. Ele fala de forma entendível para os nossos ouvidos. O que dificulta a nossa compreensão somos nós mesmos. Muitas vezes é uma turbulência que nós passamos, são ruídos que nos atrapalham a sintonizar a mesma frequência de Jesus. Ele pede que nós renunciemos, que nós entreguemos, que nós nos relacionemos intimamente com o Senhor. Yeshua espera isso de nós. O Eterno espera isso de nós. Espera relacionamento íntimo. Espera que nós possamos dar testemunho daquilo que nós vivemos com Cristo. Que as pessoas que estão ao nosso redor, que as pessoas que nos enxergam,
não vejam somente a nossa aparência, mas vejam a aparência de Cristo em nós. Lá em Romanos 11:16, diz que se a raiz é santa, os ramos também serão. Quando nós estamos enraizados, pouco importa o tamanho dos ramos. O que importa realmente é o tamanho da nossa raiz, que é o que não vai deixar a gente tombar, é o que não vai deixar a gente balançar, é o que não vai deixar a gente cair. Mas ainda assim, se a raiz é santa, os ramos também serão. E que dirá dos frutos? Que através de nós serão frutificados. Que através de nós, com esse bom testemunho, com esse bom relacionamento com Cristo, serão frutificados e serão bons frutos. Lá em Romanos 11:5, ele menciona os remanescentes escolhidos pela graça. Que sejamos nós esses remanescentes. Que sejamos nós aqueles que perseveram. Que sejamos nós aqueles que andam na contramão do mundo. Tá cheio de gente aí que não manifesta a fé de uma forma que a gente espera. Pode ser que eles estejam uma religião diferente. A gente vê aí o Frei Gilson. Ele está arrastando uma galera para um propósito de 40 dias de palavra, de oração, de madrugada, às 4 horas da manhã. 40 dias. É outro segmento, é outra religião, mas olhando para cada um de nós, olhando para onde a gente está, a gente tem feito esse tipo de sacrifício? Ou há quanto tempo a gente fez um sacrifício como esse? Mesmo que mínimo, quantos de nós estamos levantando de madrugada para procurar o Senhor? A palavra do Senhor diz que aqueles que buscam Ele de madrugada o encontram. Não só isso. Quantos de nós estamos vivendo uma cultura de jejum? Não precisa ser um jejum extraordinário. Ai, vou ficar um dia inteiro sem comer, sem beber. Vou ficar 3 dias inteiros sem comer, sem beber. O que Jesus pede da gente é sacrifícios, mesmo que pequenos. Pequenos sacrifícios muitas vezes podem trazer efeitos mais positivos, mais duradouros do que grandes sacrifícios esporádicos que raramente acontecem. Quando a gente se coloca à disposição de viver um relacionamento realmente com o Senhor, de praticar o que realmente a palavra ensina, de viver para Cristo de uma forma que, como eu falei, nossa imagem seja esquecida, mas a de Cristo seja lembrada em nós. Quando a gente olha para as nossas dificuldades, a gente pode se assustar às vezes e pensar: isso aqui, pelo que eu estou passando, é difícil. Essa tentação pela qual eu estou sofrendo é difícil de resistir. Mas o Senhor, Ele não chama covardes. O Senhor, Ele chama aqueles que perseveram. Aqueles que, com suas atitudes, com seus passos de fé, pisam e andem no sobrenatural e vivem no sobrenatural do Senhor. Diariamente, todo tempo, todo minuto. Eu tenho certeza que muitos de nós têm esse desejo assim como eu. Se for para fugirmos, que seja do pecado.
como fez José. E não fugirmos do chamado, como fez Jonas. Pode até haver consequências quando a gente foge do pecado. Mas essas consequências nós vamos passar por elas com a certeza de que o favor do Senhor é por nós. Diferente de que as consequências de fugir do chamado muitas vezes são consequências que não reverberam só nas nossas vidas, mas também naquelas pessoas que estão ao nosso redor. Jonas renunciou ao primeiro chamado do Senhor, fugiu da presença de Deus, entrou num barco e o Senhor mandou uma tempestade. Vocês acham que Jonas iria sozinho se aquele barco afundasse? Se aqueles homens não tivessem pego Jonas? E as consequências de renunciar ao chamado do Senhor muitas vezes nos colocam em ambientes escuros, ambientes que nos afastam das pessoas, que nos fazem ser odiados pelas pessoas. Não é esse tipo de perseguição que o Senhor quer. Não por renunciar ao chamado do Senhor. Em Mateus 10:16, Yeshua nos orienta a sermos prudentes como a serpente e inofensivos como a pomba. Essas são as características de discípulos que vão passar pelo que ele previu, pelo que ele disse que passaríamos. Vamos agir com inteligência. Vamos agir com algo que eu tenho aprendido sobre, que se chama consciência espiritual. Vamos buscar mais efetivamente crescer espiritualmente, se aproximar mais efetivamente do Senhor, ter e buscar um relacionamento mais íntimo, mais genuíno com o Senhor, e que o nosso testemunho seja contagiante para os nossos amigos, para a nossa família, para as pessoas que estão com a gente no nosso trabalho, na nossa escola. A forma que a gente anda, a forma que a gente fala, que seja Jesus que seja lembrado em nós. Que seja Jesus que seja visto em nós. O Altíssimo, ele nos capacita. Só que a gente precisa estar disponível. A gente precisa se entregar. A gente precisa reconhecer o quão pequeno nós somos. Que nós somos poeira no universo. Nós somos nada praticamente. Nós somos menores que um grão de areia diante do Deus que criou tudo, diante do Deus que criou estrelas, galáxias. Mesmo sendo tão pequenos, o Senhor reconhece a gente, o Senhor sabe o nosso nome. Jesus intercede por nós. O Espírito Santo faz as coisas na hora certa. O que Ele espera de nós é que nós tenhamos sede e não ansiedade. O que o Senhor espera de nós é uma busca genuína. O que o Senhor espera de nós é um relacionamento digno de filhos, dignos de herdeiros.
porque nós somos co-herdeiros com Cristo. É uma palavra de encorajamento para vocês, meus irmãos, como foi para mim. E saber que a gente tem essa responsabilidade de refletir a imagem de Cristo não nos coloca como quaisquer pessoas. Que nós não sejamos só mais um sentado no banco da igreja. Que nós não sejamos só mais um na célula. Que nós não sejamos só mais um na vigília. Que de alguma forma nós busquemos nos destacar não para homens, mas para que o Senhor nos perceba, para que Cristo seja atraído para o perfume que está sendo exalado da nossa adoração. Amém? Nesse momento,